Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem é novo aqui no YouTube, não me conhece, eu sou o Kleber, esse é o canal YouTube Profissa. Aqui nesse canal aqui eu tenho tentado ensinar as pessoas aqui como ser YouTuber, como produzir vídeo, como criar conteúdo aqui para a plataforma. E na verdade a gente tem entendido o seguinte, que criar conteúdo é criar conteúdo. Você pega a câmera, liga e cria. É claro que você tem que melhorar, você tem que fazer o melhor sempre, você tem que buscar sempre estar fazendo o melhor, mas mais importante que fazer bem feito é fazer, né? Então tem muita gente que na tentativa de fazer muito bem feito, acaba não fazendo nada. E esse vídeo aqui, eu quero deixar para vocês uma dica de algumas ferramentas que você tem que pode te auxiliar na criação de vídeo. Uma delas, por exemplo, é você usar as inteligências artificiais, né? A gente tem o Gemini, que é acessível, é uma plataforma do Google, e tem também o ChatGPT. O ChatGPT também é uma plataforma. E você pode estar utilizando essas plataformas para poder criar conteúdo. Por exemplo, esse vídeo aqui eu quero falar sobre o que está sendo mais falado na internet. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo falando sobre o que as pessoas estão pesquisando mais no dia de hoje. Eu não quero falar a data de hoje, pelo simples fato de que eu não quero tornar dar um prazo de validade para esse vídeo. Porque quando você fala hora, quando você fala dia, você fala a data do dia, da semana, a data do mês, você está, assim, sem perceber, você está colocando um prazo de validade no vídeo. Porque as pessoas julgam muito o período que esse vídeo tem. É óbvio que se as pessoas forem pesquisar, elas vão ver de quando é esse vídeo, né? Mas assim, eu não quero dar data, enfim. E aí eu entrei lá no Gemini e eu perguntei, né? Vou até me aproximar aqui. Eu perguntei para eles, Gemini, o que está sendo mais falado e mais pesquisado na internet no dia de hoje? E aí ele me passou algo interessante aqui, cara, que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu fiz a pergunta aqui, ó, o que está sendo mais buscado na internet hoje? Aí ele vem com a resposta aqui, né? Aqui estão os destaques que as pessoas estão pesquisando agora. Por exemplo, ele me falou sobre música e entretenimento, né? O que está sendo mais pesquisado hoje é um tal de Rush, a lendária banda de rock progressivo e um dos termos mais buscados após o anúncio da Fit, né? Songing Tour. Fit Songing Tour. Meu inglês aqui é uma tragédia. Essa vai ser uma turnê que vai passar pelo Brasil no dia 2027, né? E, cara, vai ter uma turnê dessa banda aqui no Brasil em 2027 e a galera já tá polvorosa, cara, pesquisando no YouTube sobre essa turnê que vai ter aqui, né? Aí tem o AC/DC, a procura de ingresso, que tá altíssima aqui, ó. A procura de ingresso continua alta, especialmente com o anúncio de lotes extras para a apresentação em São Paulo. Vai ser apresentado em São Paulo. O outro termo, cara, engraçado, o outro termo pesquisado aqui, bastante buscado, acessado na internet hoje, é sobre o Ítalo Santos, né? O influenciador que está nos trend tops devido a repercussões jurídicas envolvendo o seu nome. Não sei, deve ter se envolvido em alguma coisa com relação ao judaísmo. E tem uma pesquisa política também aqui. A gente sabe que esse período é o período de turnê, né? O Lula está fazendo uma turnê pelos países asiáticos. Hoje, por exemplo, ele está na Coreia do Sul, né? Então tá lá, Janja e Jin. Jin deve ser a esposa do presidente sul-coreano, né? Então tá falando aqui da viagem oficial do governo à Coreia do Sul, gerou curiosidades, especialmente após integrantes do BTS a apresentar a primeira-dama, a Jin, né, que acho que deve ser a esposa do presidente sul-coreano. Aí, notícias e políticas aqui. Outra coisa que está eclodindo muito na internet agora é sobre a morte do Nemésio Zegueira Cervantes. É o chefe de um dos maiores cartéis do México. Gerou um pico de busca por essa notícia internacional em vídeos de pânico, né? Então, em aeroportos mexicanos e aquela coisa toda, né?
A outra coisa, um trend tops aqui, e isso aqui já não deveria mais estar em trend top, mas ainda está. O Trump é sempre notícia, né? Donald Trump é sempre notícia. E aqui está falando sobre as tarifas de Trump. A economia global está em alerta com o anúncio de Donald Trump sobre o aumento das tarifas globais em 10%. E isso impactou nas bolsas. E o dólar hoje deve estar em alta ou está em queda, né? Não fui saber. E a gente tem um negócio de economia também aqui, cara. O nosso Tachad, nosso ministro da economia, né? Se é que pode dizer isso, e subiu imposto, né? 10% de imposto aí sobre a importação. Só que tem um problema, cara. Tem um bando de acéfalo, bicho, que fica aí correndo atrás desse negócio aí de, sei lá, defendendo esse modelo de economia que está no país. E fica falando, cara, não, agora nós taxamos os ricos, agora os ricos estão ferrados, taxamos os empresários. Cara, assim, não tem outra expressão, tem como falar isso aí, cara. Cara, como que pode, bicho, não entender de economia? Rico não é taxado, bicho, empresário não é taxado. Ele repassa essa taxa. Você sabe o que vai acontecer quando o governo acha que está taxando o super rico, ele vai lá e taxa, ele repassa, porque o super rico é o cara que gera emprego, é o cara que movimenta a economia do país. Então, depois que ele recebe um aumenta os custos de produção dele lá, ele vai repassar esse custo. Se ele fabrica jatinho, se ele fabrica navio, se é o cara que fabrica carro, sei lá, se é o cara que faz comida, rede de açougue, de supermercado, sei lá, seja o que for. Ele foi taxado, ele vai repassar para os produtos dele. Quem compra o produto é o pobre que compra o produto, é o pobre que vai ter que desembolsar mais para poder compensar essa diferença. E aí tem um monte de gente que taxou os ricos se ferrou. Não se ferrou não, quem se ferrou foi nós. E outra coisa, quando o empresário vê que nem isso não está resolvendo, ele muda de país, rapaz, ele vai embora, ele leva a empresa dele embora para outro país. E aí, junto com a empresa dele indo embora, vai embora o emprego, você fica desempregado. Você não tem emprego, bicho. Deixa de ser topeira, cara. Você vai ficar desempregado porque o seu presidente taxou o rico que tem a empresa que te dá emprego. E aí esse rico vai continuar vendendo o produto dele aqui dentro, porque lá agora ele está produzindo lá fora. Vou dar um exemplo aqui. Está produzindo lá no Paraguai pela metade do preço que ele gastava para produzir aqui. E o produto dele continua sendo vendido aqui dentro, porque o produto vai ter que entrar aqui. Mas aí o governo falou, opa! Eles acharam um jeito de escapar. Não vão escapar, não. Vou pegar eles. Aí o governo pegou e falou assim, para trazer o produto para dentro do país de novo, vai ter que pagar mais 10%. Aumentou a taxação de importação. Só que nesse bojo, no meio desse balai, não está taxando só as empresas que saiu para fora e está tentando vender o produto de volta, produzido lá fora e vender aqui dentro de volta. Não. Ele está taxando produtos que não são fabricados aqui no Brasil. Que aí é uma injustiça, aí é injusto. Você, por exemplo, taxar celular, taxar memória de computador, taxar, sei lá, placa de vídeo, placa de computador, porque isso não é produzido aqui. E você não tem opção, tem que vir de fora, não existe outra opção, tem que vir de fora. Esses produtos que não são fabricados no Brasil não deveriam ser taxados, porque existe aquela argumentação fajuta, né? Nós estamos protegendo a indústria brasileira. Tá protegendo bosta nenhuma, porque não tem produção aqui dentro. Como é que você pode estar protegendo a indústria brasileira? Mas enfim, vamos mudar aqui, porque esse vídeo é só para falar dos trend topics da internet que está sendo pesquisado agora, hoje, né? Esse é um outro vídeo. Vamos buscar mais aqui. Outros destaques, né? Aqui está falando da viagem do Lula na Coreia do Sul. Outros destaques, né? Explosão no Rio de Janeiro. Olha, teve uma explosão no Rio de Janeiro. Vamos ver o que aconteceu aqui. Um acidente em um tanque de combustível da Vibra, a empresa Vibra, em Volta Redonda, cara. Onde 2 corpos foram encontrados. É um dos assuntos mais pesquisados também na internet. Olha aí. Rapaz, que coisa, hein? Um acidente com um caminhão-tanque. Nem eu tava sabendo. Interessante. Outros tópicos aqui que está sendo bem pesquisado na internet nesse momento é sobre concurso, né? Com a afirmação de que não haverá na CNU concurso nacional unificado. Este ano não haverá. As buscas por concursos tradicionais dispararam. Olha aí.
Para quem é concurseiro, é bom ficar tá por dentro aí. Aí, depois do Gemini ter me mandado tudo essas coisas, essa resenha que eu fiz aqui, nós já estamos com 11 minutos de vídeo, já quero terminar esse vídeo aqui. Aí ele ainda fez uma pergunta aqui, né? Ó, o Gemini tentando fazer amizade aqui. Gostaria que eu pesquisasse mais detalhes sobre alguns desses assuntos, como destaque do show, que foi o primeiro tema que ele falou comigo, né? E dos da viagem da Coreia do Sul. Você quer que eu esmiúce alguma coisa aqui? E obviamente eu não quis, porque senão ia ficar muito grande o vídeo. Mas é isso aí. Por que eu fiz esse vídeo aqui? É porque quando você está criando conteúdo pro YouTube, depois de um certo tempo que você vai postando conteúdo, vai acabando o seu repertório, a criatividade para poder achar coisas para falar, vai acabando. E aí você vai tendo dificuldade para gravar vídeo. E tá aqui uma fonte, cara. Usa as ferramentas que tá ao teu alcance. O Gemini é uma ferramenta que tá ao alcance aí. E esse vídeo é um vídeo que eu não vou editar, está sendo gravado com a câmera frontal do celular. O celular aqui é um Samsung, um A55, e tem uma imagem muito boa. Eu estou usando um microfonezinho de lapela da Ulanzi, né? Aquele é o A100 da Ulanzi. Inclusive vou deixar o link dele aqui na descrição. Tentar fazer um jabazinho aqui, vender, vocês podem ir lá e comprar e dar essa força pra gente aí. Cara, é o seguinte, eu vou terminar por aqui, mas eu vou pedir uma coisa pra você. Faz um comentário qualquer, hein? Comentário no vídeo aí do que você acha que faltou falar nesse vídeo, o que foi deixado pra trás, ou reforça algum comentário que a gente fez aqui. Se inscreve no canal, pega esse link, né? Dá pra aquele seu amigo que tá tentando criar conteúdo no YouTube e também não tá tendo ideias, e aí pode ser que seja uma ideia boa pra ele, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.